Tem uma pergunta no chat que botaram assim. Como essa demonstração científica demonstra o tipo de silogismo que ele está? Meu ponto aqui não é dizer que tipo de argumento ou algo desse tipo, tá? O meu ponto aqui era simplesmente distinguir entre você aceitar determinadas axiomas, a distinção entre você aceitar determinados axiomas da lógica ou teoremas da lógica e você aceitar regras, a distinção entre axiomas e regras, tá? Então, se você olhar bem, todo sistema de lógica, mesmo um sistema axiomático, ele tem pelo menos uma regra. Porque você precisa ter, no mínimo, uma regra na lógica. No caso, por exemplo, modus ponens, algo desse tipo. Né? No caso da silogística de Aristóteles, você tem regras de conversão, etc. Você tem que ter pelo menos uma regra, senão você não consegue nunca derivar nada de nada. Né? Porque por mais que você tenha os axiomas, você precisa colocar aqueles axiomas para trabalhar. E aí eu estava querendo chamar a atenção para a relação entre isso e o próprio pensamento humano. Né? Que o mero conhecimento proposicional não basta para o pensamento. Porque para você ser capaz de fazer inferências, você precisa ter não só a informação, o conhecimento proposicional é aquilo que te dá informação. Você precisa ter não só a informação, mas também a habilidade de derivar outras informações daquela. Né? Então, a ideia aqui seria que o próprio modo como a gente pensa parece pressupor esses dois tipos de conhecimento, habilidade e conhecimento proposicional. Era isso. Não era um ponto sobre tipos de argumentos ou esse tipo de coisa especificamente. Não, está dizendo só que não era um ponto sobre tipos de argumento especificamente. Era essa distinção entre axiomas ou teoremas, verdades, fatos e regras. Né? Vocês têm? Eu tenho uma, professor, que eu vou fazer, assim, especificamente sobre o conhecimento sobre fatos. Imagina uma pessoa que acredita em algo e essa pessoa acredita em algo que ela acredita que é verdadeiro e ela consegue justificar de onde ela tirou isso. Ela teria conhecimento de fatos, mas aquela coisa não é verdadeira. Não. Né? Então, nessa análise tradicional do conhecimento, a gente está supondo que existe uma noção de verdade minimamente objetiva. Né? Então, se você é um relativista sobre verdade, né, você achar que algo se é verdadeiro ou falso depende apenas da pessoa acreditar, conhecimento vai ser algo muito barato, né? Todo mundo vai ter conhecimento. Às vezes a gente pensa em falar, tem saberes diferentes, etc. Eu costumo pensar que verdade é uma propriedade minimamente objetiva, né? Verdade tem a ver com o modo como o mundo é. Né? Por mais que nossa relação com o mundo seja complicada de várias maneiras, né? A própria necessidade de você conceitualizar algo torna complexa essa relação, né? Você pode conceitualizar o mesmo evento de maneiras diferentes, então, mas ainda assim, verdade aqui seria algo objetivo, né? De modo que se você está dizendo que por mais que a pessoa pense que aquilo é verdade, obviamente, tudo que você acredita, você pensa que é verdade. Né? Isso que é acreditar. Né? Mas, para haver conhecimento, depende daquilo ser verdadeiro de fato. Né? Então, obviamente, a gente tem menos conhecimento do que as coisas que a gente acredita. Né? A gente acredita em mais coisas do que a gente de fato sabe. Muitas vezes, quando, vamos dizer, alguma pessoa sei lá, faz algo mal para você, você pensa assim, poxa, eu achava que ela era uma boa amiga e descobri que não é. Né? Então, algo que você pensava saber, os fatos mostraram que você não sabia. Né? Então, a gente geralmente tem menos conhecimento do que a gente pensa que tem. Né? Porque depende não só da gente ter justificação, mas depende da gente ter crença verdadeira, né? Então, quando eu falei que
que conhecimento é um tipo de sucesso cognitivo, entre outros, né? A ideia aqui seria que conhecimento é como você atirar uma flecha. Né? Você só tem conhecimento quando você acerta o alvo. Por mais que você atire a flecha, então você precisa atirar a flecha de maneira habilidosa e acertar o alvo porque você foi hábil. Né? Você não pode acertar o alvo por sorte para ter conhecimento, mas tampouco se você agir de maneira muito hábil e por alguma falta de sorte você errou o alvo, ainda assim você não tem conhecimento. Você não teve sucesso. Você não fez o gol. Independentemente de se você fez tudo certo, mas se você não acertou o gol, você não fez. Infelizmente, você teve azar. Né? Na hora que você chutou a falta da maneira mais habilidosa possível, mas você deu azar de no último minuto vir a rajada de vento e tirar a bola. Né? Então, a ideia aqui é isso. Né? Você pode ter conhecimento, você pode ter crença justificada. Né? Por exemplo, os filósofos do passado, Aristóteles tinha uma teoria física super bem desenvolvida para a época, então ele tinha crenças justificadas, de alguma maneira. Mas isso não quer dizer que ele sabia. Né? Ele não sabia que a Terra era o centro do universo. Simplesmente porque a Terra não é o centro do universo. Então a gente quer dizer, tudo bem, Aristóteles é um cara esperto, ele não falou isso do nada, então ele tinha crença justificada. Mas ele não tinha conhecimento. Por outro lado, o Demócrito, que falou que tudo era feito de átomos, ele meio que acertou na cagada. Né? A própria noção grega de átomo era outra noção. Então, aí, nesse caso, a gente tampouco fala que ele tinha conhecimento. Ele não sabia isso. Né? Ele acertou meio na sorte. Né? Então, a gente quer, quando a gente tem a noção de conhecimento, a gente quer eliminar esses dois casos. Né? O caso em que você tem crença justificada, mas não verdadeira, e o caso que você tem crença verdadeira por sorte. Né? Então, o conhecimento seria um sucesso nesse sentido. Ele é algo mais ou menos difícil de se conseguir. Porque você tem que ter as duas coisas. Você tem que fazer sua parte, né? Que é formar a crença justificada, e você ainda assim tem que conseguir acertar o alvo. Então, essa noção de conhecimento proposicional teria a ver com essas duas coisas. Ô, professor, então, isso que o senhor fala me remete logo à mente, aqui, me remeteu um pensamento que nem sempre nossas crenças estão de acordo com a verdade e também que nossas crenças não ditam o que é verdade ou não. Que ela pode ou não estar condizente o que é o conhecimento, o que fala a verdade, e às vezes a gente pode estar errado. Mesmo a gente ter justificativas de como a gente chegou naquele, digamos assim, aquela crença, mas ela pode estar errada. Pois é, eu acho que tem muita gente, ainda mais hoje em dia, né? A gente tem uma aceitação, uma influência muito grande do relativismo, né? Principalmente nas ciências humanas, né? Então, o relativismo é exatamente a ideia de que o conhecimento ele é muito barato, né? Ele é muito fácil, porque a própria noção de verdade varia às vezes de cultura para cultura, às vezes até de indivíduo para indivíduo, de modo que é muito fácil você atingir a verdade, porque essa noção varia. Então, ao mesmo tempo, um indígena pode saber, né, que, sei lá, que Tupã, não sei o que lá, um grego pode saber que Zeus criou o mundo. Tudo isso é verdade, por mais que sejam contraditórias entre si. Né? Eu penso que esse tipo de noção, por um lado, ela parece bastante interessante, né? Porque, é legal, porque você não está julgando as outras culturas, não está julgando. Parece ser uma coisa meio pacifista, né? No sentido de que você está dando espaço para todo mundo. Mas, por outro lado, eu acho que tem um fato muito importante sobre a gente, né? Nós como seres humanos, é o fato de nós sermos seres finitos e falíveis, né? O fato da gente errar. Né? Acho que isso é um fato muito importante sobre nós. Né? E eu acho que você só consegue fazer justiça a esse fato se você pensa que ter conhecimento ou não, minimamente depende do modo como o mundo é. Né? E se você pensar que o conhecimento é de alguma forma difícil para a gente. Muitas vezes a gente erra. Né? Então, eu acho que talvez o relativismo ele seja uma reação muito extremada a essa possibilidade do erro, entendeu? Tipo assim, eu não quero parece que você está simplesmente
querendo poupar os outros do erro, mas em última medida você está poupando você mesmo do erro, né? Parece, eu acho que é importante a gente pensar que a gente é falível mesmo, né? Então, do mesmo modo que Aristóteles pensou que a Terra era o centro do universo e errou, pô, se Aristóteles errou, quem sou eu para não errar, né? Também eu vou errar várias coisas. O que a gente pode fazer é tentar fazer o nosso melhor, né? Procurar ter justificação para as nossas crenças. Né? Ou algum outro dia a gente pode até conversar melhor sobre o que é justificação. Né? Ter justificação para nossas crenças, né? Etc, etc. Mas tendo em mente que a gente pode estar sempre errado. Né? Digamos que é uma atitude mais humilde, sabendo que a gente pode errar, né? Eu penso que sim. Eu penso que sim. Né? Engraçado que uma das motivações do relativismo é ser humilde. Né? É humilde porque a gente não está falando que os outros culturas, povo de outra época, está errado. Mas eu penso que você não ser relativista é humilde no sentido de que você está assumindo que você pode estar errado. Da mesma forma que os outros. Né? Então, estamos todos no mesmo barco. Né? Então não quer dizer necessariamente que. Não estou dizendo, por exemplo, que eu falei aqui do caso de Tupã ou dos Zeus, não estou dizendo que os indígenas não tenham conhecimento. Eu acho que eles têm muito conhecimento. Né? Conhecimento mesmo, no sentido de que tem crenças verdadeiras justificadas sobre muitas coisas. Por exemplo, sobre como usar, sobre a vegetação do entorno dele, né? Sobre para que servem as plantas medicinais. Inclusive, eu acho que a gente tem muito. Eu falo assim, a gente, né? A gente é meio indígena também. A gente tem muito a conhecer, a aprender com eles, né? Mas eu acho que para você ter essa visão mais aberta em relação a outras culturas, etc., você não precisa sobre o relativismo. Né? Porque estamos todos no mesmo barco. Não quer dizer que eu não sou relativista, quer dizer que eu pense que eu tenho conhecimento e os outros não têm. Quer dizer que eu acho que até no meu caso eu posso estar errado sobre muitas coisas. Então, pelo caminho das horas, então, muito obrigado, professor. Espero que no futuro a gente tenha mais encontros para a gente dialogar, discutir, conversar, tenha mais possibilidades. Foi um prazer, uma honra receber o senhor. Também um prazer receber todos que puderam participar, dialogar, deixar comentários. E muito obrigado. E deixo o convite também para todos, inclusive professor, se estiver livre amanhã, participar da nossa live, que vai ser sobre o método científico amanhã. Vou estar recebendo o professor Luiz Lopes, que é professor da Universidade Federal da Paraíba, o professor José Otávio, não sei se ele está aqui no chat, mas ele estava, que é da UFRJ. Quinta-feira vai ser uma live comigo, que vai discutir um pouquinho sobre letramento científico, e com o Aldeciano também, falar um pouquinho sobre os viés cognitivos e entre outras coisas. E na sexta-feira vai ser sobre se existe ciência na psicologia, com Gabi. Então, deixo o convite a todos para participar da nossa semana e foi um prazer imenso e uma honra de receber todos nesse momento. E muito obrigado, professor, e muito obrigado a todos. Obrigado, gente.